Boa noite, caros ouvintes. Estamos começando nesta segunda-feira, 19 de janeiro de 2026. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o programa Kairos Tempo de Graça de número 1013. Eu sou Paulo Miziara e ficaremos juntos até as 9h30 da noite nos 1.600 kHz AM da Rádio 9 de Julho. Nos trabalhos técnicos, meu grande amigo Michel Silva. Grande Michel Silva, aí, firme e forte. Muito obrigado, Michel, bem-vindo. Boas férias, né? Foram boas. Espero que tenha descansado bastante. E é isso, estamos começando mais uma semana. E quero agradecer demais à Paróquia Nossa Senhora do Brasil por manter o nosso programa no ar. E agora eu tenho novamente as mensagens que nós recebemos, né? Recebemos mensagens aqui no dia 6/1. Cristina Ranagusco. Boa noite, doutor Paulo. Bênçãos de Deus para todos. Dom maravilhoso que é a fortaleza. Tudo fortifica, tudo persevera na fé em Deus. Amém. Carcas Silvestre. Virtude cardinal, fortaleza. O pessoal está assistindo. Dai-no, Senhor, a virtude da fortaleza. Só essa virtude para se manter firme na fé católica. Realmente, hoje em dia, nós precisamos muito da virtude da fortaleza e de todas as outras virtudes humanas, todas. Porque sem a fortaleza, a gente não suporta o embate, a gente não suporta as dificuldades da vida, a gente não suporta as perseguições, inclusive, que estamos passando. É interessante isso, né? Porque ninguém noticia isso, mas alguns países lá do Oriente e alguns países da África, a perseguição é uma perseguição sangrenta. Estão matando católicos pelo simples fato de serem católicos. As outras religiões daquelas regiões todas, algumas dessas religiões não aceitam o catolicismo e não aceitam que a pessoa abandone ou não queira seguir a religião oficial deles. E a perseguição é de morte. Então, nesses 2000 anos, a igreja sempre teve muita perseguição, muita. Mas nesses últimos 2 séculos, mataram-se mais católicos e cristãos do que em 2000 anos de igreja. E olha, os primeiros 300 anos da Igreja Católica foram anos de martírio, anos de perseguição cruenta em Roma. Então é muito importante que você compreenda essa fase que nós estamos vivendo, entenda essa fase que nós estamos vivendo e use as armas que Deus nos dá, que são as virtudes humanas, que são as virtudes teologais, que são os dons de santificação. Nós já estudamos tudo isso. Já estudamos e já revisamos isso. Então, nós estamos estudando coisas que são importantíssimas para a vida. Não é só um conceito, ou não é só receber uma aula. Nós estamos trabalhando temas que são essenciais para a nossa existência nesse mundo e para a vida eterna. Está aí outra coisa que pouca gente fala hoje em dia. Graças a Deus já tem religiosos, já tem bispos, já tem leigos e leigas que perceberam que a igreja passa por perseguição dentro dela também. E que uma série de heresias tentaram calar a voz da sã doutrina da Igreja Católica. Então não se fala mais, ou não se falava mais do céu, do inferno, do purgatório, como se isso não existisse, ou como se isso fosse alienar as pessoas das obrigações que nós todos temos para esse mundo. Isso é um absurdo, isso é um erro gravíssimo que foi entrando na igreja. E durante décadas deixou-se de falar desses temas que são importantíssimos. Importantíssimos. Veja, nós não nascemos para esse mundo, nós nascemos para o céu. Deus nos fez, Deus nos criou, Deus nos deu uma série de capacidades naturais e sobrenaturais
para que a gente possa um dia estar mergulhado por Cristo na Trindade Santa. Isso é a vida eterna. É para isso que a gente existe. É para isso que Jesus veio morrer numa cruz para nos libertar. Porque se estivéssemos escravos e dominados totalmente pelo pecado, nós nunca poderíamos viver a plenitude pela qual nós fomos criados, que é ir para o céu. Então, isso deixou-se de falar, porque parece que falar isso seria alienar as pessoas. Isso é uma visão marxista que entrou dentro da igreja. Uma visão materialista que entrou dentro da igreja. Uma série de teólogos começaram a ter uma postura herética, que, olha, os milagres não são bem assim, essa história não dá para a gente, os milagres não tem como a gente comprovar cientificamente, então, já que não tem como comprovar cientificamente, não se fala de milagres, não se fala do sobrenatural. Como se isso fosse algo importante para as pessoas do mundo atual a aceitarem o cristianismo. Então, tira o sobrenatural do cristianismo para que fique fácil de compreender. Então, os milagres deixaram de ser milagres. Jesus, então, não multiplicou os pães. O que foi que a comunidade se uniu e cada um deu um pouquinho de comida e Jesus só distribuiu a comida. Veja, isso é um erro gravíssimo. Isso é uma heresia tremenda. Veja, Jesus é Deus que se fez homem. E Deus pode tudo. Deus faz milagres. A vida é um milagre. Uma célula funcionando é um milagre. Os olhos, a capacidade de enxergar é um milagre. A posição da Terra no espaço que permite a presença de vida, a presença de todos nós, é um milagre. A Eucaristia sendo celebrada todos os dias, a transubstanciação, aquele pão deixa de ser pão e passa a ser o corpo de Cristo, aquele punhadinho de vinho deixa de ser vinho e passa a ser o sangue precioso de Jesus, isso é milagre. Gente, então, não se pode cair nessas heresias, não se pode cair nessas posturas materialistas, tanto de esquerda quanto de direita. Então, nós precisamos ter muita consciência e muita certeza do que a gente faz. Por isso que é necessário, aqui, estudar o Catecismo da Igreja Católica. Aqui nós temos um documento que o Papa João Paulo II deixou. Um documento onde também Bento XVI tem uma participação muito especial aqui. Então, aqui nós temos o estudo das grandes verdades que Deus revelou ao longo dos séculos. Foi revelando ao longo da sua relação com o povo de Israel e depois, com a chegada de Jesus, essa revelação se torna plena. É Jesus quem revela, por exemplo, que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo de forma plena, de forma claríssima. É Jesus quem mostra a ação do Espírito Santo na sua vida e a ação do Espírito Santo na vida da igreja. Então, você pega, por exemplo, o Evangelho de São Lucas, é a ação do Espírito Santo na vida de Jesus, na vida pública de Jesus. O Evangelho de São Lucas, ele nos mostra o quanto o Espírito Santo agiu em Jesus. Os Atos dos Apóstolos, que também foi escrito por Lucas, nos mostram o quanto o Espírito Santo agiu na igreja. Então, aquele mesmo Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, que agiu em Jesus, mostrado de forma muito clara no Evangelho de São Lucas, é o mesmo Espírito Santo que é derramado na igreja. E os Atos dos Apóstolos, o livro dos Atos dos Apóstolos, revela exatamente a ação do Espírito Santo nas pessoas, na igreja. Então, Pentecostes e toda a ação dos apóstolos ao longo dos primeiros séculos, que está contida no livro dos Atos dos Apóstolos, é uma mostra claríssima da ação do Espírito Santo. Então, nós estamos diante de fatos históricos. Os evangelhos, a palavra de Deus, ela serve como um documento, ela serve como uma base sólida
para a gente estudar a verdade da existência de Cristo. Então, a Bíblia não é um livro de história no sentido atual, como a gente enxerga um livro de história. Mas a Bíblia ela serve também como documento adequado para a gente constatar a ação de Cristo nesse mundo, a existência de Cristo nesse mundo. Cristo veio para o mundo numa época certa, numa época X, com tal império acontecendo, tomando conta do mundo. Quem dominava o império, quem era o imperador, está tudo documentado. Você percebe? Então, é importante que a gente tenha essa consciência, é importante que a gente perceba que Deus não abandona o mundo, né? A nós e a igreja, principalmente a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, promete Jesus Cristo na palavra de Deus. Então, como fala aqui, esse tempo de perseguição é um tempo de perseguição e eu tenho a impressão que esse tempo de perseguição vai demorar um pouco mais para acabar. Então, nós precisamos estar muito cientes da realidade, sem medo, sem angústia, sob a ação de Deus em nosso favor, mergulhados em Cristo, vivendo os sacramentos, para a gente poder suportar uma vida santa nesse mundo que escolheu abandonar a Deus. Então é muito importante isso. Agradeço muito as mensagens, né? Agradeço demais. E tem mais mensagem aqui, deixa eu ler para você. Marlene dos Reis, boa noite, gratidão sempre, obrigado, Marlene. Angelina Lima, é verdade, doutor Paulo. Boa noite, doutor Paulo, todos os dias pela rádio. Então, esse povo tão fiel que participa do programa, que faz parte do programa, sabe? Todas essas pessoas aqui que eu li o nome, essas e outros fazem parte do programa, fazem parte dos irmãos e irmãs que se reúnem para estudar, para aprender, para crescer na fé, para aprender a amar a Deus sobre todas as coisas, aprender que nós somos completamente dependentes de Deus e Deus ama a humanidade, Deus ama cada um de nós. Então, isso é muito bonito. Agradeço demais. E nesse nosso estudo, nós estamos, desde a semana passada, estudando a virtude da humildade. Desculpa se eu estou com a garganta dura, tá? Se a voz está meio fraca, é porque eu estou com a garganta ruim. Então, nós estamos estudando a virtude da humildade. Que virtude humana importantíssima. Sem humildade, nós impedimos a ação de Deus, nós bloqueamos a ação de Deus. É triste isso, hein? Você pega, por exemplo, lá, a carta de São Tiago. Vamos abrir? Porque já li isso para vocês, mas é importante a gente ler de novo, quantas vezes forem necessárias, né? Tiago 4, versículo 6. Por isso ele diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. Aqui é São Tiago falando. Deus resiste aos soberbos. O contrário da humildade é a soberba. Então nós precisamos aprender o que é humildade, para depois a gente olhar para a soberba e ter consciência do que significa a soberba. Soberba não é só uma palavra que tem uma definição. Sabe? O vício da soberba, do orgulho, ele é terrível. É o vício, é o pecado do demônio. Então, quando um ser humano se torna soberbo, quando um ser humano se torna orgulhoso, ele está moldado pelo demônio. E o demônio odeia Deus. E o demônio odeia a humanidade. Então, quando o pecado da soberba, ele é seríssimo, gente. Tanto é que a própria palavra de Deus fala de forma claríssima. Isso aqui está, o que Tiago está falando, o que São Tiago está falando aqui, está no livro dos Provérbios. Provérbios 3, versículo 34. Então, Deus resiste aos soberbos. Imagina, resistir. A palavra resistir aqui, ela é seríssima. Resistir se você for analisar o grego que
que foi traduzida essa palavra, porque a Bíblia foi traduzida do grego, né, para o latim. Então, o grego koiné. Este grego, esta palavra resistir, em grego, tem um significado de guerra. Sabe, aquela resistência da guerra. Então é importante que a gente perceba o sentido correto da palavra de Deus. Então, Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. Então, e aí nós estamos estudando e percebendo que sem a graça de Deus nós não conseguimos nada. A gente pensa que consegue, mas não consegue. Uma pessoa que está em pecado mortal é uma pessoa que pode até fazer um ato bom, um ato de caridade, um ato de amor, pode? Claro que pode. Só que é um ato. Essa pessoa não consegue manter uma vida santa, manter uma vida boa, manter uma vida no bem. Vai estar caído no pecado, vai estar presa ao pecado, e o pecado cobra a conta. Veja, então o soberbo, ele é uma pessoa que se colocou contra Deus. E Deus resiste a essa pessoa. Por quê? Não é que Deus deixou de amar essa pessoa. Deus continua amando essa pessoa. Mas a graça que Deus derrama sobre cada um de nós, no soberbo, fica lá fora, não vem para dentro da gente. E nós estamos aprendendo desde a aula passada, fazem 2 aulas que nós já estamos estudando sobre humildade. Quinta e sexta-feira da semana passada, e agora nós estamos continuando, e vamos continuar, porque a virtude humana da humildade, ela é essencial. A virtude humana, ela é uma virtude que deixa a gente em posição adequada para estar sob a influência de Deus, o amor de Deus, a providência de Deus, a força de Deus. Então, o verdadeiro humilde é aquele que percebe que e reconhece, não só percebe, mas reconhece que todo bem que eu faço só pode vir de Deus, através da graça que nos santifica. Agora, se o humilde é aquele que percebe que todo bem que eu sou capaz de fazer constantemente só pode acontecer por causa da ação da graça, que é um ato sobrenatural sobre a nossa vida. Só que Jesus morreu numa cruz para que isso pudesse acontecer. Então, o nosso valor está no fato de termos sido criados à imagem e semelhança de Deus. E de termos todos nós potencial para muita coisa. Desde que a gente esteja debaixo da graça. E o que tira a graça da vida da gente? O pecado. Principalmente o pecado do orgulho. Então, a humildade é essa consciência do justo juízo de quem nós somos e de qual é o nosso real valor. Tem muita gente que acha que o seu valor está no fato de ser uma pessoa rica, de ser uma pessoa que tem dinheiro, de ser uma pessoa que é bonita ou bonita, de ser uma pessoa que é poderoso ou poderosa. Confunde. Veja, aqui já é o orgulho agindo, a vaidade agindo, a prepotência agindo, a autossuficiência agindo. E são pecados gravíssimos, porque impedem a ação da graça na vida da gente. Então a pessoa acha porque é muito inteligente, ela pode só com a inteligência dela, deixando de lado a graça de Deus, ser legal, bacana, perfeito. A pessoa se torna cega. Veja, aqui é importante a gente enxergar bem isso, entender bem isso. Um dos grandes problemas que o orgulho traz para a vida da gente, que a soberba traz para a vida da gente, é a cegueira espiritual. A cegueira espiritual é o maior perigo da soberba. Porque o soberbo, o orgulhoso, o prepotente, raramente percebe que é soberbo, percebe que é orgulhoso, percebe que é prepotente. Raras vezes, ou raramente, poucas vezes, e praticamente impossível de enxergar
O soberbo não se enxerga soberbo, porque a soberba, esse vício capital, esse vício raiz, esse pecado terrível que impede a humildade na nossa vida. Humildade não é complexo de inferioridade, não é coisa de fraco, não é coisa de pessoa que não deu certo na vida, então se refugia na religião. Isso não é humildade. Humildade é você ter consciência do seu valor, ter consciência da sua realidade. Qual que é a minha realidade? A minha realidade é que eu sou filho e filha de Deus, e Deus cuida de mim. Você entende? Os outros também, que foram batizados, são filhos e filhas de Deus, e Deus cuida deles também, ou delas também. São meus irmãos na fé. Então, são essas coisas que fazem com que a gente compreenda o que é a humildade. A humildade é o justo juízo de quem nós somos. Eu não sou nem o super-homem e nem o homem lixo, que nós vimos nessas duas aulas, né? Já não vou refazer tudo, não. Basta você, se você não ouviu as duas últimas aulas, de quinta e sexta-feira passadas, por favor, volta lá e escuta, porque é muito importante compreender o sentido básico do que é ser humilde. Tem muita gente que confunde humildade com complexo de inferioridade. Uma pessoa que perdeu a sua estima, a sua autoestima. Uma pessoa que, por vários motivos, perdeu a sua autoestima. Ou porque foi abandonado pelos pais, ou porque fracassou na vida profissional, ou porque perdeu o casamento. Então, a pessoa joga fora a sua autoestima e confunde isso, esse complexo de inferioridade, com humildade. Não, não é humildade, é pecado também de orgulho. Porque nós temos valor, nós somos filhos e filhas de Deus por causa do batismo. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, temos uma dignidade eterna, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E com Cristo, nós somos templo do Espírito Santo. Então, o nosso valor é infinito. Mas o nosso valor, ele está em realidades naturais e sobrenaturais, independente do que aconteça na minha vida. Então, se eu estou diante de um fracasso ou diante de vários fracassos e permito que essa autoestima seja destruída, eu estou pecando contra a humildade. Eu estou me colocando numa situação de que diz, olha, Deus não é poderoso para me refazer. Deus não é poderoso para continuar me amando. Deus não é poderoso para que eu possa voltar a me sentir digno. Percebe? Eu estou indo contra o poder de Deus, é um orgulho sutil. O complexo de inferioridade, ele é um pecado contra a humildade porque ele é um orgulho sutil. Você percebe? Então, isso é importante a gente compreender. Tem muita gente que está no fracasso, que está passando por situações muito sérias, muito difíceis, perdeu o emprego. Veja, quantas pessoas estão perdendo o emprego. Nós estamos entrando num tempo de mudança de paradigma do mundo, gente. E essa mudança de paradigma de mundo, ela é muito séria. Veja, há 80 anos atrás, com o fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo tomou uma forma onde você tinha os Estados Unidos e a União Soviética. Então, depois de um tempo, a União Soviética caiu, quebrou de podre. E a força hegemônica do mundo era exercida pelos Estados Unidos. Hoje, nos dias de hoje, não existe mais só a força hegemônica dos Estados Unidos. Hoje, o mundo está se dividindo entre três grandes potências: Estados Unidos, China e Rússia. Não se iluda. Então, o mundo está sendo dividido por essas três potências. Mudou. Só aí já mudou todo o paradigma de 80 anos. Daqui para frente vai ficar claríssimo o quanto isso é transformador. Eu não sei se é bom ou se é ruim, não cabe a mim dizer isso aqui agora. O que eu posso te falar é, esse mundo em que todos nós vivemos nesses últimos 80 anos mudou completamente. A geopolítica do mundo mudou completamente.
Os Estados Unidos hoje não se importam mais tanto com a OTAN. Os Estados Unidos estão muito mais preocupados com a sua área de influência, são as Américas, do que com o resto. Então, os Estados Unidos está falando para o mundo hoje, olha, a partir de agora eu não vou mais ser o guardião do mundo livre, do mundo democrático. Acabou essa conversa. Eu vou agir em favor dos meus interesses. E os interesses maiores dos Estados Unidos estão nas Américas. A Europa, o continente europeu, já se afastou há muito tempo da esfera de influência dos Estados Unidos. O mundo europeu hoje tem uma visão completamente diferente do mundo americano. E o mundo europeu quer impor ao mundo a sua visão. Então, aqui já existe uma divisão muito grande. Aí você tem também a esfera da Europa dominada, Ásia e Europa dominada pela Rússia, e uma China que cresce de forma absurda. Então, o mundo hoje está dividido em 3 focos. Então, não adianta a gente olhar para o mundo como se nós estivéssemos vivendo há 40, 50, 60 anos atrás. Só aí já mudou tudo. Nós vamos perceber isso daqui para frente de forma cada vez mais clara. E essas mudanças trazem guerras, trazem conflitos, trazem revoltas e revoluções. Então, hoje, o cenário geopolítico do mundo mudou completamente. Mudou. E muita gente boa que faz análise aí de geopolítica ainda não percebeu. Ainda está sob a influência desses 80 anos que nós todos vivemos. Sabe, gente, esse ano de 2026 vai ficar claro que esses 80 anos de influência de uma única potência acabaram. Já ficou claro. Já ficou claro. Quando você pega, por exemplo, os Estados Unidos entrando na Venezuela e tirando o presidente da Venezuela e levando o presidente da Venezuela preso para ser julgado por uma série de crimes que lhe são imputados, veja, isso é uma mudança geopolítica brutal. As pessoas ainda não perceberam essa realidade de mudança. De um modo geral, as pessoas acham que ainda continua tudo... Não, os Estados Unidos estão falando para a China e para a Rússia. Aqui não. Aqui quem manda sou eu. Se isso está certo, se isso está errado, não cabe a mim definir. Não cabe a mim torcer para A, B, C ou D. Eu só estou explicando para você uma mudança brutal na geopolítica. E vai acontecer a mesma coisa na região da China. A China, ela já está se preparando há décadas para dizer, ó, essa região aqui é minha, ninguém põe a mão. E a Rússia, a mesma coisa. A Rússia está falando para o mundo, olha, isto aqui é meu, ninguém põe a mão. Então, nós estamos vivendo hoje, e eu volto a falar, eu não defendo e nem condeno, só estou explicando. Sabe, eu não tenho procuração para tomar partido. Eu não estou tomando partido de A, B, C, porque são 3 potências, né? Eu não estou tomando esse partido. Eu só estou explicando para você, olha, mudou tudo. Mudou. Então, essas mudanças de mundo, elas são chocantes e vão trazer consequências chocantes. Se eu não tiver uma vida de profunda humildade, de profunda entrega a Deus, nós vamos sofrer muito, gente. Então, eu preciso ter essa ligação constante com Deus. Eu preciso estar na graça de Deus. Porque senão eu perco o pé. Eu perco o pé. A quantidade de tecnologia que existe no mundo hoje é imensa. É incalculável. A capacidade tecnológica do mundo hoje, ela tem um lado extremamente positivo e tem um lado extremamente negativo. Com a inteligência artificial e com a robótica, um monte de empregos vão ser destruídos. Um monte de profissões vão ser destruídas. É um tempo de ruptura. Se eu não estiver mergulhado em Cristo, se eu não estiver sob a ação da graça santificante, como é que eu vou suportar todas essas mudanças?
E se a minha área de trabalho for tão afetada pela inteligência artificial e pela robótica, que eu não vou ter mais trabalho nessa minha área. Eu vou ter que me preparar para trabalhar em áreas parecidas ou em áreas semelhantes ou em áreas completamente diferentes. Como é que eu vou dar esses passos, né? Humanamente falando, se eu conto só comigo? Se eu tenho a certeza de que eu sou um tremendo profissional, eu conheço bem minha área, eu estudei bastante, aí de repente vem a inteligência artificial e tira o meu trabalho. Com todo o meu conhecimento, chega a inteligência artificial e tira o meu trabalho. E a minha segurança estava no meu trabalho, não em Deus. Veja, a falta de humildade. A soberba. Eu sou um bom profissional, eu sou um profissional competente, eu sou um profissional estudado, experimentado. O que eu falo na minha profissão tem peso. Que lindo, que legal, que bacana. Só que vai chegar a inteligência artificial e vai tirar a tua profissão. E a tua segurança, que devia estar em Deus e está na sua qualidade profissional, vai parar onde? E aí você percebe o quanto nós somos soberbos. Porque a nossa segurança tem que estar em Cristo. A nossa segurança tem que estar em Deus. Não na nossa inteligência, não no nosso trabalho, na nossa competência, ou na nossa incompetência. Que, ao contrário, né, do soberbo, é esse lado negativo. E os dois são falta de humildade. Por quê? Porque a verdadeira humildade é a consciência clara, é o juízo claro de quem somos. E o nosso real mérito, o nosso real valor. E a primeira consciência que a humildade me dá é que a minha capacidade de amar foi restaurada por Cristo. Sem Cristo eu não consigo amar. Sem Cristo eu não consigo viver na graça de Deus. E sem a graça de Deus eu não consigo nada. Então, esta é a verdade. Eu não estou com essa bola toda. E, ao mesmo tempo, eu estou com essa bola toda. Veja, você percebe? Como filho de Deus, em Cristo eu posso tudo. Sem Cristo eu não posso nada. O próprio Jesus fala, João 5,5, sem mim nada podeis fazer. Então, esta é a consciência clara da humildade. Isso dói no coração da gente. Porque a gente se acha demais. A gente se acha bonzinho demais. A gente se acha religioso demais. A gente se acha competente demais. Ou ao contrário, né? Os dois polos estão errados. Eu tenho um potencial aqui, mas eu não sou tudo isso. E esse potencial, ele só aparece e só se desenvolve por causa da graça de Deus. Então, e quando nós descobrimos isso, quando nós descobrimos que nós não estamos com essa bola toda, que não somos tão bonzinhos assim, que não somos tão espertos assim, tão inteligentes assim, tão poderosos assim, tão saudáveis assim, o mundo cai. Por quê? Porque nós nos tornamos orgulhosos. A nossa força está em Deus, não em nós mesmos. E o mundo inteiro faz com que a gente acredite que a nossa força está em nós. Isso é orgulho puro. É orgulho puro. Então, esses conceitos, né? Eles são importantíssimos, porque, no fundo, tudo de bom na vida da gente é obra de Deus. Isto aqui é a verdade mais absoluta que a humildade me faz perceber. Não é uma teoria, não é um conceito, é uma realidade. É uma realidade. Então, isso eu preciso ter muito claro dentro de mim. Isso eu preciso ter muito forte dentro do meu coração. Tudo de bom que acontece na minha vida não é meu mérito, é mérito de Deus. Porque Deus é poderoso e Deus, na sua infinita providência, vai dirigindo a nossa vida de acordo com a vontade dele, de acordo com a perspectiva dele, não com a nossa perspectiva. Isso muitas vezes entra em choque, porque eu quero uma coisa e Deus quer outra. Então, a verdadeira humildade é você se lançar nas mãos de Deus, porque ele é poderoso, não eu. Ele é santo, não eu. Eu estou sendo santificado por Deus. Ele é sábio, não eu.
Eu tenho uma sabedoria humana muito pequena. E essa sabedoria humana, diante da sabedoria infinita de Deus, é nada. Então, a sabedoria, eu não posso só me mover pela minha cabeça, eu tenho que mover pelo pensamento de Deus. Então, tudo é mérito, tudo de bom que eu faço vem de Deus, gente. Tudo, absolutamente tudo. Um sentimento bom que eu tenho no meu coração vem de Deus. Não vem de mim. E é isso que a gente não enxerga. E é isso que a gente não percebe. Por quê? Porque a soberba impede a gente de enxergar. Impede a gente de enxergar a nossa soberba. Ah, mas eu não sou soberbo. Todos nós temos um monte de soberbas escondidas. E nós achamos que somos muito humildes. Não somos. Então, veja, quando você deixa, por exemplo, o complexo de inferioridade, que te faz sentir a pior pessoa da face da Terra, paralisar a sua vida, o que você está fazendo? Você está pecando contra a humildade. E você está achando que você é humilde. Eu também estou achando que eu sou humilde. Não vou fazer isso porque... Não vou fazer isso porque eu não tenho condição de fazer isso. Não tenho competência para fazer isso. Veja, quantas pessoas deixam de trabalhar na igreja, de trabalhar com evangelização, de trabalhar com os pobres, Os pobres aqui não são só os pobres de dinheiro. Os pobres são aqueles que reconhecem que necessitam de Deus e que estão passando por grandes dificuldades. Então, quanto que nós poderíamos ajudar na evangelização, no trabalho com os pobres, de todos os níveis, e não fazemos porque, eu não tenho condição para isso, eu não tenho conhecimento para isso, eu não tenho competência para isso. Veja, isso é falsa humildade. Isso é omissão. Porque todos nós que fomos batizados, todos nós que fomos crismados, fomos batizados, fizemos a primeira comunhão, ou seja, nós podemos comungar Cristo e recebemos o sacramento do crisma, todos nós temos capacidade de servir a igreja e de defender a igreja. Se eu não faço, eu não faço porque eu tenho vergonha, eu não faço. Você está dizendo para Cristo que você não confia no poder do Espírito Santo agindo em você. Por isso que nós precisamos ter muito cuidado com esses temas aqui. Por isso que eu deixei a humildade para o final, a humildade como virtude humana. Faltam estudar as 3 virtudes teologais: fé, esperança e caridade. Agora, a humildade como virtude humana, ela é essencial. Entender realmente o que é humildade é essencial, porque Deus resiste aos soberbos. O contrário da humildade é a soberba. Então, a primeira coisa que a soberba faz na vida da gente é me deixar cego para a minha própria soberba. É deixar cego para a minha falta de amor. Porque o meu amor humano não é capaz de amar a Deus sobre todas as coisas. O meu amor humano não é capaz de amar o próximo como a mim mesmo. E o meu amor humano faz com que eu tenha um amor por mim completamente desajustado. Ou ele é excessivo, ou ele é ausente. E nenhum desses dois, excessivos e ausentes, são bons. Então eu preciso ter consciência clara de que o amor que é necessário para amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a mim mesmo, de forma adequada e santa, só vem de Deus. É a virtude da caridade. Eu acho que o meu amor é suficiente para tudo. Não é, gente. Isto é orgulho. Por isso que muita gente quebra a cara, por exemplo, no casamento. A pessoa casa e acha que vai amar para sempre com a força interior dela. Eu não preciso de Deus para nada. Eu amo tanto essa pessoa que o meu amor por essa pessoa vai ser suficiente para suprir a vida inteira. Mentira! Eu só consigo continuar amando um ser humano e a mim mesmo e a Deus acima de tudo se eu receber este amor que é o amor de Deus. Porque o amor humano não suporta. Basta pisar no seu pé num casamento. Quantos casamentos se desfazem ou não deveriam nem ter acontecido porque a pessoa está baseada em si mesma. Quer ser feliz, então me caso.
então essa pessoa vai me fazer feliz. Quem é capaz de fazer alguém feliz, gente? Constantemente. Alguém pode dar momentos de alegria para os outros, mas não constância. Só Deus é capaz de fazer isso na vida da gente. Então tem muita gente que casa achando que o amor humano é suficiente. O meu amor por ela e o amor dela por mim vai ser o suficiente para suportar a vida inteira. Não vai dar, não dá 1 ano, 2, gente. Porque as coisas acontecem. Os desencontros acontecem, as desilusões acontecem, as brigas acontecem, os erros acontecem. E aí você, aquela pessoa que você achava que você ia amar pro resto da vida, aquele amor infinito que você sente por ela, só que não é, em 2, 3 anos já virou ódio. Quando namorava, só de ver a pessoa, teu coração já batia mais forte. Agora você não pode nem ver a pessoa na frente. Por quê? Porque o nosso amor é muito pequeno. Nós só conseguimos amar como Deus quer que a gente ama com a força de Deus. Isso é conhecimento próprio. Isso é humildade. Então, eu só consigo realizar atos bons sob a influência de Deus. Gente, os atos que eu consigo agir são maus. Na realidade, o que nós temos é pecado. O bem vem de Deus e o pecado age na gente. E é isso que é triste na humildade, porque quebra a imagem que nós temos de nós mesmos. Porque nós só conseguimos realizar constantemente atos bons, viver bem, viver santamente, amar de forma adequada, sabe, entender as coisas de forma adequada, perceber o mundo de forma adequada, sob a ação dos dons de Deus, que nós já estudamos. Por isso que eu tive tanto enfoque no estudo dos dons com vocês, tanto na formação quanto nesse resumo que nós estamos fazendo. Isso é importantíssimo. Eu só consigo ter discernimento por causa da ação de Deus, porque senão o meu discernimento é muito, muito turvo. Por quê? Porque a soberba nos torna cegos. O orgulho nos torna cegos, porque impede a ação do Espírito Santo que ilumina a nossa inteligência e ilumina o nosso entendimento. A nossa inteligência ela só se torna iluminada se eu deixar que o Espírito Santo a ilumine. Senão a minha inteligência se torna turva. Por quê? Porque a soberba me traz uma cegueira espiritual e uma cegueira humana profunda. Então, a primeira coisa que a soberba, o primeiro mal que a soberba deixa claro na vida da gente é a cegueira. Essa cegueira em que eu raramente percebo que eu sou soberbo. Eu raramente percebo a verdade na minha vida. O soberbo não percebe que é soberbo. O orgulhoso não percebe que é orgulhoso. Tanto é que quando você faz uma crítica a um orgulhoso, a um soberbo, essa crítica nunca é acolhida com amor, nunca é acolhida com brandura, é sempre acolhida com raiva, com tristeza. A pessoa fica muito magoada, muito triste. Para um pouquinho. Por que você está tão magoado assim? Eu só falei a verdade. Você está sendo grosseiro, você está sendo grosseira, você está sendo orgulhoso, prepotente, você está pensando em você. Mas eu não sou assim. Eu sou uma pessoa boa, eu não mato ninguém, eu não minto, eu me dou bem com um monte de gente. Olha a cegueira, a pessoa não enxerga. E quando você fala para a pessoa, faz uma crítica construtiva ou uma correção fraterna, a pessoa reage de forma tremenda. Nós fazemos isso, né? É difícil você ouvir uma crítica, porque a ideia que a gente faz da gente é uma ideia geralmente movida pela soberba, não pela humildade. Então, para a gente, quando a gente ouve algo que vai contra a autoimagem distorcida que nós temos de nós mesmos, porque o pecado, eu expliquei isso para vocês, o pecado faz com que a gente tenha uma autoimagem absolutamente distorcida. Os outros são terríveis e eu sou super legal. O pecado dos outros são pecados brutais e o meu pecado é um pecadinho. Então, essa imagem extremamente distorcida de mim mesmo
é causada por consequência do pecado. O pecado é que causa em mim essa distorção. O pecado é pecado, em mim ou no outro. Você entende? Tanto é que Jesus fala, tira a trave dos seus olhos antes de tirar o cisco dos olhos dos outros. Por causa disso. Porque o pecado, tanto o pecado original quanto o nosso pecado pessoal, deixou essa distorção na nossa capacidade de percepção sobre nós mesmos. Nós diminuímos os outros e nos colocamos num pedestal. Então, quando vem uma crítica, e as críticas precisam vir, e as correções fraternas precisam vir, e isso acontece geralmente em família ou em comunidade, a pessoa que é orgulhosa, a pessoa que está orgulhosa, é uma pessoa que realmente ressente profundamente, porque ela tem uma imagem dela fantástica. Essa pessoa ela não consegue entender como que ela ainda não está nos altares das igrejas, mesmo viva. Eu sou tão bom, eu sou tão fantástico, como é que eu ainda não estou nos altares da igreja? As pessoas precisavam pedir a minha intercessão, porque eu sou demais. Veja, esta visão distorcida, e aqui eu estou exagerando para a gente enxergar, ela acontece em todos nós, sem exceção. O Papa tem esse problema? Claro que o Papa tem esse problema. Os bispos têm esse problema? Claro que os bispos têm esse problema. Os padres têm, claro, os leigos, as leigas, os líderes. Veja, o pecado trouxe para nós essa distorção, essa percepção completamente distorcida da realidade, de quem somos. Os outros são terríveis. Eu sou bonzinho. Eu sou legal. Veja o que fizeram comigo. E eu não consigo enxergar o que eu faço com os outros. Veja como essa pessoa é orgulhosa. Quando você lida com uma pessoa orgulhosa, nós temos que lidar com pessoas orgulhosas. Isso acontece muitas vezes dentro da igreja. Porque a igreja é o lugar onde os doentes vão. E quem são os doentes? Nós. Então fica muito fácil na igreja você ver o erro do outro. Só que o outro também está te olhando do mesmo jeito. O outro também se sente a pessoa mais boníssima da face da terra, e o teu erro é brutal, o teu erro é terrível, mas o erro dessa pessoa que está te olhando, não. O meu pecadinho é um pecadilho. É um pecadinho. O seu pecado é um pecado mortal. O meu pecado, que é igual, é um pecadinho, porque eu me olho desse jeito. E a pessoa que está ao meu lado também se olha desse jeito. Então percebe quantas mágoas e quantos traumas nós carregamos justamente por causa dessa visão distorcida. E quantos males nós fazemos porque a gente não enxerga o que a gente causa nos outros por causa dessa distorção que o pecado trouxe na nossa percepção. Veja, isso é base para entender a humildade. Por quê? Porque, volto a falar, a minha humildade é o justo juízo de que temos sobre nós mesmos. O justo juízo é, veja, eu sou pecador, eu sou frágil, eu dependo de Deus para tudo. Todo ato bom, toda capacidade boa, toda vitória vem de Deus. E todo erro vem da gente. Isso dói pra caramba. Isso dói quando você constata essa realidade, a nossa autoimagem se destrói. Aquela autoimagem que a gente construiu, que nós somos bonzinhos, legais, bacanas, inteligentes, fantásticos. Nós todos temos todas essas possibilidades. Mas nós não somos tão inteligentes assim como imaginamos. Uma pessoa muito inteligente acha que é capaz de controlar tudo. Gente, isso é tão sem sentido. Nós não conseguimos controlar praticamente nada. Não, eu vou fazer o seguinte, a pessoa inteligente, ela vai planejar tudo. Planejar tudo. Aqui eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo, depois aquilo outro, e depois não sei o quê, mais lá na frente eu não sei o quê, e aí eu vou fazer isso, eu vou aplicar o dinheiro para cá, a pessoa, sabe, é impressionante. A pessoa e ela vai se movendo a partir dessas constatações. Ela não está percebendo que ela não controla nada.
E ela não está percebendo, ou ele não está percebendo, que está passando como um trator em cima dos outros, porque eu sou o cara. Só que isso sou eu e você, gente. Não é só o outro, somos nós. Entende? Quando a pessoa entra nessa neura de achar que pode controlar tudo, que pode fazer tudo, a pessoa se torna um trator. É um tanque de guerra. Sabe? Não, porque eu quero, eu preciso, eu faço, eu aconteço. Você vai fazendo, só que você está fazendo tudo errado. E as consequências vão chegar. Gente, não tem como você controlar tudo. Não dá para controlar todos os fatores. Não dá para controlar todos os fatores. Tem hora que vai acontecer coisas, ou que vão acontecer coisas, que estão completamente fora do nosso mínimo controle. Mesmo tendo tudo planejado, mesmo tendo... Veja, você vai tratar... Vou dar um exemplo de consultório. Um exemplo simples, bem simples. Você vai trabalhar na odontologia, por exemplo, eu vou fazer um canal. Você tem que planejar. Eu não estou falando que o planejamento é ruim. Eu estou falando que planejamento tem que ser feito dentro de um quadro de humildade, não de um quadro de prepotência, de orgulho e de autossuficiência que eu sou capaz de organizar e fazer tudo. Então, você tem passos diferentes no tratamento de canal. Você vai anestesiar o paciente. Você vai fazer uma asepsia no paciente, que é limpar com produtos químicos a região da boca do paciente, até a face do paciente, para diminuir a contaminação. Aí você anestesia, aí depois você isola o paciente, vai deixar só aquele dentinho para fora. Aí você começa o acesso aos canais, a polpa que está dentro do dente. Você instrumentaliza aquilo, você põe uma química dentro desse canal. Aí depois você seca bem, limpa bem, chegou na altura correta, na condição correta, você vai fechar esse canal. Você vai obturar este canal e depois você vai restaurar o dente. Então, esses são os passos do tratamento de canal. Então, você tem que estar preparado para cada passo. Então, eu vou anestesiar esse paciente aqui e eu vou marcar aqui, eu tenho 1h15 para fazer esse paciente, para tratar o canal desse paciente. Está tudo certo. Está tudo dentro de uma lógica adequada. Só que o paciente chega e você não consegue anestesiar de forma adequada porque o nervo do paciente está posicionado um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para cima, a raiz do nervo do paciente. Aí você dá a primeira anestesia, não pegou. Ou não pegou direito. Aí você dá a segunda anestesia, continua não pegando. E aí você preenche o paciente, aquela região toda do dente onde você vai trabalhar, com um monte de anestesia e não pega anestesia. E aí? Onde é que foi parar todo o seu planejamento? Todo o resto que vem depois? Acabou. Se você não conseguir anestesiar o paciente adequadamente, você não consegue trabalhar. E tem casos em que você não consegue anestesiar o paciente adequadamente. Então, quando eu fazia faculdade, o professor falava, a pessoa que não anestesia paciente de forma adequada é que não sabe anestesiar. Será? Aí você percebe como a vida ensina a gente. Não é bem assim. Se você realmente não tem técnica de anestesia, você não vai anestesiar o paciente direito. Então, por que esse paciente não está bem anestesiado? Fui eu que falhei ou é o paciente que não está reagindo de forma adequada à anestesia? Por exemplo, um paciente viciado em droga não pega anestesia direito. Isso eu só vim descobrir ao longo de uma vida de trabalho. Uma vida de estudo, uma vida de erros e acertos. Veja como a humildade é importante. Sabe, eu poderia ficar desesperado. Teve um caso, eu acho isso muito legal, um dentista aqui, professor da USP, tem um consultório perto do meu. E ele é ortodontista e clínico geral. O cara é um muito bom profissional. O cara é um dentista de mão cheia. Muito bom profissional mesmo. E ele faz tudo, faz canal, faz prótese, faz orto. O cara é uma fera. E faz bem tudo, entendeu? Faz muito bem tudo. Tem lá os seus erros de vez em quando, mas faz muito bem tudo. Um dia ele chegou para mim, que eu estava fazendo especialização de canal lá na USP, esse dentista chegou para mim e falou assim, ele deve ter perguntado alguma coisa sobre mim,
e veio conversar comigo. Olha, é o seguinte, eu tenho um paciente, você poderia me ajudar? Eu falei, claro. Eu não consigo anestesiar esse paciente. Já tentei todas as técnicas possíveis para anestesiar esse paciente. Você pode vir no meu consultório, você me ajuda a anestesiar esse paciente? Eu falei, ajudo. Nós levamos 8 sessões para conseguir anestesiar o paciente. Cada sessão, eu fazia um pouquinho do tratamento. Aí não dava para continuar porque a anestesia não pegava. Por que acontece isso? Será que o cara é ruim? Será que eu sou um mau profissional? Ou será que é um problema específico do paciente? E o paciente fala, eu não uso droga. Foram 8 sessões para a gente terminar esse tratamento de canal só por causa da anestesia. Com 2 profissionais de qualidade trabalhando em cima do paciente. Percebe? Não dá para a gente planejar e cercar tudo. Tem um monte de coisa que acontece na vida da gente, em todas as áreas da vida da gente, que estão muito além da nossa capacidade de planejar e de agir. Então, a humildade, ela me coloca diante da realidade. Eu não tenho esse poder de controlar tudo. E uma pessoa muito inteligente é uma pessoa que muitas vezes se torna controladora, porque acha que a sua inteligência é capaz de prever uma série de coisas que poderiam acontecer. Por causa da sua experiência de vida, por causa da sua inteligência, por causa da sua capacidade, a pessoa acha que ela pode prever quase tudo. Gente, isso é um engano orgulhoso ao extremo, que a gente não consegue prever praticamente nada. Sabe, não tem... Eu percebo isso na odontologia, por isso que eu uso isso como exemplo. Sabe, não tem um dia que eu vou fazer um canal que aconteça o tratamento de forma redondinha. Sempre aparece um problema em alguma das etapas. E você tem que estar preparado para superar o problema, para continuar o tratamento de forma adequada. Superar o problema de forma adequada e terminar o tratamento de forma adequada. Porque o paciente está sofrendo, o paciente pagou, o paciente... Então, é dever nosso. Você tem que planejar, você tem que... Agora, não tem um tratamento de canal igual ao outro. Cada tratamento de canal, cada dente é uma história. Então, eu aprendi desde muito cedo com a odontologia que tentar controlar tudo é ridículo, é orgulho, é vaidade, é prepotência. É prepotência. Sabe, outra coisa que a soberba faz na vida da gente e que a gente tem que ter muito cuidado é que, como nós não conseguimos perceber o quanto somos soberbos, nós não nos arrependemos. Você entende? A gente busca desculpa para justificar a nossa soberba, principalmente quando a gente é criticado. E quando a gente é criticado com razão, a gente sempre busca uma desculpa para evitar a verdade. Não, é culpa do outro. A culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe. Meu pai que me abandonou quando eu era moleque, minha mãe que não estava nem aí com a gente quando eu era jovem. Sabe, o professor que não explica direito, foram os meus colegas que me levaram para a droga, foi a bebida, foi meus amigos que levaram para a bebida. Você percebe? E a sua capacidade de dizer não? Onde é que fica? E a capacidade humana da vontade fica onde? Eu sou dirigido pelos outros? Eu sou marionete na mão dos... Eu poderia ter chegado para os meus colegas que me levaram para a bebida e falar, não vou. Ou se eu for, eu não vou beber. Eu bebi porque eu quis. Eu experimentei a droga porque eu quis. Tá certo que influenciado pelos outros. E eu quis fazer parte da turma. Você percebe? Então, isso é humildade. É reconhecer as minhas falhas e reconhecer o porquê das minhas falhas. Você percebe? Não inventar desculpas. Então, o soberbo, o orgulhoso, não só fica muito bravo com uma crítica, como ele se pela de raiva quando é criticado e adora encontrar desculpas, adora buscar desculpas. Então,
se recusa ao arrependimento, se recusa a descobrir os seus erros. A culpa é do chefe, a culpa é do empresário, a culpa é do burguês, a culpa nunca é minha. Eu nunca cometo erros, porque eu sou o cara. Eu não enxergo os erros que eu cometo. E quando alguém me mostra os erros, eu me recuso a me arrepender. Gente, isso é soberba pura. Por isso que eu detesto ideologias, porque ideologias, sejam elas de centro, de direita ou de esquerda, qualquer uma, e a pior delas é o marxismo. A pior delas é o marxismo, porque o marxismo usa isso, essa soberba humana, em todos os níveis. Marx foi demoníaco. Não tenha dúvida disso, gente. Marx foi demoníaco. Em todos os sentidos. Porque eles perceberam essa característica humana da soberba e o quanto isso é poderoso no ser humano. Essa cegueira em relação a si mesmo. E a facilidade que nós temos de não nos arrepender, de jogar a culpa nos outros. Então ele ofereceu para a humanidade um coquetel demoníaco, com um nome bonitinho, com uma ação em favor dos pobres. Mentira deslavada. E assim em qualquer outra ideologia, gente, seja ela qual for. O capitalismo também tem esse lado extremamente negativo. O liberalismo também tem, são todas ideologias materialistas. E todas elas mexem com essa soberba, com essa cegueira e com essa capacidade ou falta de capacidade de se arrepender. Então é fácil jogar a culpa no outro. Ah, eu vou mal na vida porque eu não tive estudo adequado. Eu conheço um monte de gente que não teve estudo adequado e que está muito bem na vida, melhor do que eu. Por quê? Porque não ficou se vitimizando, compreendeu a realidade, trabalhou a realidade da vida dela ou dele e superou uma série de problemas. Por quê? Porque se colocou nas mãos de Deus. E Deus abre as portas. É Deus quem abre as portas. Mas eu preciso me colocar nas mãos de Deus. Se eu acho que a culpa dos meus problemas são só dos outros, e eu não tenho participação nisso nenhuma, eu estou impedindo o fator básico da humildade, que é você reconhecer os seus erros e arrepender-se dele. Então, veja, o soberbo, ele não consegue enxergar a soberba nele. O orgulhoso não consegue enxergar, geralmente, o orgulho nele ou nela. O autossuficiente, que abriu mão da ação de Deus sobre nós, não consegue enxergar que isso é mal. Acha que isso é muito bom. Veja, eu estou num nível humano superior a todos os outros. Esses cristãos aí são os perdedores, são os fracos. Eles não conseguiram entender ainda o sentido real da vida. Eu sim. Que triste. Que triste. Então, é importante demais que a gente trabalhe esses conceitos, compreenda esses conceitos. Perceba isso tudo em nós. Em nós. Ah, eu queria tanto, eu acho tão engraçado isso. Você está fazendo um encontro, aí sempre tem uma senhora ou um senhor que fala assim, puxa, eu queria tanto que os meus filhos estivessem ouvindo isso, queria tanto que meu marido ouvisse isso, queria tanto que a minha esposa ouvisse isso. Mas quem é que está fazendo o encontro? É você, os seus filhos ou o seu marido? Ah, sou eu. Então o encontro é para você. Você percebe? Veja, isso é soberba. Como quem diz, eu não preciso disso, eu já sei isso. Não sabe, gente. A gente, se não deixarmos a ação do Espírito Santo iluminar a nossa inteligência, o nosso entendimento, a nossa compreensão da realidade da nossa vida e do que está ao nosso redor, a gente não enxerga. A gente enxerga totalmente deturpado, porque a gente olha o outro de uma forma muito diferente da forma com que a gente olha a nós mesmos. Isto é soberbo. Isto é falta de humildade. Então, que Deus possa, na sua infinita bondade, revelar as nossas verdades, revelar as raízes dos nossos problemas e que a gente possa, humildemente, aceitar e se arrepender. Enxergar e se arrepender.
tá bom? Fiquem com Deus, gente. Uma boa noite. E até amanhã, terça-feira, se Deus quiser.